Seja bem-vinda ao podcast Mulheres no Triatlon, criado para dar voz, visibilidade e força às mulheres que se movimentam nesse esporte desafiador e apaixonante, além de te inspirar a começar nele também. Eu sou a Carol e aqui a gente conversa com atletas amadoras e profissionais que compartilham suas histórias, vivências, medos, conquistas e tudo que envolve ser mulher no universo do triatlon. Hoje temos o prazer de trocar com a Giovana Cajado. Bora lá? Seja muito bem-vinda no podcast Mulheres no Triatlon. Eu fiquei realmente muito contente, muito honrada de você ter aceitado, porque você não sabe, mas você teve uma importância muito grande no meu início do triatlon. Eu acabei de começar, e aí quando eu estava naquele processo ali do vou comprar bike, não vou comprar bike, me mandaram seu vídeo no Instagram. Eu falei, tá, vou seguir para ver o que que é. Descobri que você tinha um YouTube e eu literalmente maratonei seus vídeos. Gente, vamos ver o vlog dela, que é incrível, maravilhoso. Então, muito obrigada por isso também. Ai, vou ficar emocionada aqui. Ah, é para ficar mesmo. Seu trabalho é muito legal, muito bom. Obrigada, amei saber. E aí eu aproveito para te dar essa abertura para você contar um pouquinho mais sobre você e também, se você já quiser iniciar, contar como que o esporte entrou na sua vida. Tá bom. Cara, eu fiquei também agradecer, né? Fiquei muito feliz com o convite, assim. É muito legal saber dessa relevância que eu tenho para algumas pessoas, né? Porque olhando assim em termos de número, eu me considero micro, nano, pequeniníssima influenciadora, formiguinha ali, né? Nem bati ainda 10 mil seguidores, mas fico muito feliz com esses relatos que eu recebo, então agradecer também, e de inspirar outras mulheres, principalmente, mulheres mais novas também, então a gente vê, né, que tem se difundindo ainda mais. Mas, bom, fico muito feliz com isso e até aproveito, né, para me introduzir. Então, prazer, pessoal, Giovana. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 daqui a pouco, então minha despedida esse ano da categoria 20-24. Ano que vem a batalha vai ser um pouco mais dura na 25-29, mas faz parte. Eu trabalho, né, como criadora de conteúdo, mas principalmente como consultora. Então, eu sou formada em engenharia de produção, lá na UF, que é na Faculdade de Niterói, na Federal Fluminense. E então eu tenho um trabalho CLT que prevalece muito mais do que naturalmente a minha carreira como criadora de conteúdo, influenciadora, e muito sobre o triatlon, né? Então acaba que eu posto bastante sobre isso, que foi um fator que entrou muito grande na minha vida. Mas acho que uma grande curiosidade, assim, é que eu não comecei com o triatlon. Então, eu tive algumas fases com o Instagram, assim. Tudo começou mesmo na pandemia. Fica um outro ponto de curiosidade. Eu sempre posto uma loja que chama Fit Cia, de roupas de academia e roupa praia. Já vou fazer até a propaganda também. Mas é uma loja da minha mãe. E Ah, aí, que legal! com a pandemia, né, a loja fechou, a loja física, e a gente precisava, cara, movimentar de alguma forma, então eu e ela viramos, assim, as influenciadoras da marca. Então a gente, cara, ela é professora de educação física também, formada em educação física, então a gente, tipo, fazia treino em casa, filmava um monte de coisa, dicas, etc. Então eu e ela, a gente assumiu essa personalidade de influencer ali em 2020. Mas eu cansei, eu não gostava da exposição. Eu falava, cara, eu não quero ter meu Instagram aberto. Tipo, não quero que pessoas que eu nunca vi na vida vejam minha vida. Aí eu cansei, fechei tudo. E aí, agora eu não lembro exatamente o ano que foi, acho que foi em abril de 22. Na verdade, foi final de 21 que eu decidi criar um Instagram de comida, porque tava começando esse hype, assim, de review, etc. E na época eu era vegetariana, eu ficava, cara, eu não vejo dicas disso, eu preciso compartilhar com o mundo o que que eu como, para quem é vegetariano expandir, etc. Só que aí também cansei. Quando a gente não se identifica com a coisa, assim, né, de coração, Uhum. ela não fica tão prazerosa, né? Então, pra mim não tava sendo legal, tipo, apesar de eu amar sair pra comer, eu ter que ficar tirando foto e fazendo vídeo, etc, não tava sendo bom. E aí, cansei de novo do Instagram. Aí, depois, em abril de 2022, que foi quando eu não parei mais, que eu decidi, eu falei, cara, eu vou compartilhar minha vida.
Vamos ver no que vai dar. Era uma época que eu focava mais em musculação, então eu era meio ratinha de academia, ia 5, 6 vezes por semana, etc. É, e decidi voltar a correr em 2022. Cara, eu sou péssima com storytelling, porque eu pulei um grande ano muito importante, que foi Conta, volta e 2021. conta. Então vamos voltar. Em 2021, eu decidi correr uma meia maratona com meu namorado. Só que ainda era um período de pandemia. Então a gente não sabia nem se ia ter a prova, era a Maratona do Rio mesmo. Geralmente, né, o pessoal está acostumado agora que ela acontece no meio do ano, mas no cenário de pandemia ela ficou para novembro. E aí a gente decidiu isso em janeiro. Aí a gente comprou o circuito das estações, todas as etapas para ir crescendo, tipo 5 km, 10 km, 15, blá, 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 até chegar na meia. Nada aconteceu, nenhuma prova rolou. A única que teve de fato foi a meia do Rio. E aí a gente teve um monte de crédito para gastar nos anos seguintes, mas como a gente começou nessa fase da corrida, num período em que não tinha vida social, era tipo eu e ele acordar, sair para correr, tipo a gente praticamente não via nossos amigos, né? Tipo, não fazia nada assim. Era muito mais tranquilo de conciliar com treino, né? Com um ciclo de treinos, etc. E aí foi chegando mais pro final de 21, as coisas foram flexibilizando um pouco mais, a gente passou a sair um pouco mais, e aí a gente não tava mais, né, nessa vibe de ter que conciliar ou ter que fazer escolhas, tipo, né, depois que passou a meia, pra gente não fazia mais tanto sentido. Aí a gente deu uma pausa, aí entramos em 2022, segui Mas um aí tempo, nessa. Só aproveitar para fazer uma pode falar. pergunta. Nesse tempo do 21, vocês fizeram treinamento sozinhos ou vocês chegaram a fazer com assessoria, Não, a tudo? gente tinha assessoria, a gente tinha Ah, assessoria. legal. Tipo, antes, assim, antes de 2021, a gente corria, assim, muito esporadicamente. Às vezes eu ia com os meus pais, uma coisa ou outra. Até que a gente, de fato, decidiu que, cara, não, vamos nos desafiar. E esse desafio, na verdade, antes a gente pensou em fazer um triatlon antes. Porque a gente tinha visto Nossa. vários vídeos de Iron Man, aqueles vídeos sensacionalistas do YouTube. Fiz um Iron Man com 6 meses de treino. Aí a gente, não, acho que vai ser legal, vamos achar um triatlon. Aí a gente viu que o triatlon já não ia ser tão bom porque tinha que nadar. E a gente achava que o pedal era pegar uma bike do Itaú e ir, né? Tadinho, a gente não saía de nada. É, gente, então vamos fazer um duatlon, né? Vemos que tinha data no duatlon do Rio. Ah, não, super tranquilo. Corre 4 km, pedala 17 e corre 2. Fácil, fácil. Ai, muito bom. Aí a gente saiu para pedalar uma vez e aí falou: não, não vai ser, De não vai Bike dar. Itaú. Tipo assim, bike de cidade mesmo, normal. Na verdade, eu acho que o meu namorado, ele até foi com a Speed do pai dele. Mas eu fui com uma normalzona, assim. Eu falei, cara, não, terrível, não quero. Vamos só correr e vamos nos desafiar numa meia. É, mas aí então já fica até um spoiler, né, de que a sementinha do triatlon nasceu aí, ali pro meio de 2020, que a gente já consumia, de certa forma, esse tipo de conteúdo. E aí, como eu fiquei um tempo sem correr, em 2022, a gente. Em 2020, tô tentando lembrar das datas aqui, que a gente já tá em 25. Mas a gente tinha esses créditos e a gente decidiu voltar a correr só para gastar eles. Então, cara, provinhas de 5, 10 no máximo, para gastar o crédito mesmo. E aí eu me lesionei, obviamente, porque no período da meia a gente estava com assessoria. Aí depois a gente ficou, cara, não, não quero mais correr, paramos. Aí que fica, né, a importância de você ter um acompanhamento. Porque para essas provas que a gente ia fazendo da nossa cabeça, eu treinava, sei lá, 3 semanas antes, saía fazer um treino de tiro na esteira e achava que, estava arrasando. Me ferrei, tive bursite e tendinite do glúteo Nossa. médio, fiz 20 sessões de fisioterapia, isso já ali em outubro, mais ou menos, de 2022. Aí fiquei mais um tempinho de novo sem correr. Aí a parada engatou mesmo em abril de 23. Que aí eu, meu namorado, meus sogros, a gente decidiu fazer.
a prova da ASICS de 10 quilômetros, que acho que era em junho ali, ou julho. E eu decidi que eu realmente ia voltar a correr, ia procurar treinamento, assessoria, etc. E aí voltei a correr oficialmente mesmo ali no meio de 2023. E aí, já nessa data, estava nascendo um pessoal do TikTok de corrida. Então, nascia a Malu, nascia a Pietra, a Bia Bucolo, que agora é minha grande amiga, é, a Dani. Então, postavam alguns conteúdos ali da Maratona do Rio. Eu já tinha feito, eu já sabia que era algo super legal. E aí, eu me inscrevi na pré-venda. Então, em 2023, me inscrevi para meia de 24. Falei, cara, essa vai ser minha grande meta. Daqui um ano, voltar a correr, etc. Quero fazer isso. E fui treinando, beleza. No meio de 23 também, eu fui assistir o Iron, meio Iron aqui do Rio, porque a minha chefe da época estava fazendo, e eu já gostava de acompanhar, eu tinha ido em outros anos, tinha um primo que fazia, então, tipo assim, já gostava, né, de estar por dentro. Fui lá ver e eu falei, cara, eu acho que agora dá. Já tô começando a terminar a faculdade. As coisas estão um pouco mais engatilhadas, tipo, acho que dá para começar de alguma forma essa parada aí de triatlo. E aí, agosto, em julho, na verdade, saí para pedalar de verdade, mas ainda com uma bike de cidade, assim, tipo, uma bicicleta 3 vezes mais pesada que eu. Assim, totalmente errado, com uma roupa emprestada da minha sogra, eles me levaram para subir a Vista Chinesa nessas Nossa. condições. Cara, foi assim, ao mesmo tempo a pior e a melhor experiência da minha vida, porque eu morri. Eu vou falar agora com orgulho que eu não parei. Em nenhum Impressionante. momento eu parei. Eu fiquei assim. Impressionante. Cara, e a primeira vez é ainda pior, né? Porque você não sabe o que te espera. Você Sim, eu parei vai. 3 vezes. Então, você vai, você não sabe o que tá pela sua frente. Mas aí eu não parei, demorei 1 hora, mas não parei. E chegamos lá no topo, eu fiquei, cara, irado. Tipo assim, olha onde eu consegui chegar, tipo, meu Deus. Eu gostei muito da vibe. E aí eu comecei a pedalar os finais de semana com eles. O meu pai tinha uma bike aqui em casa que, que não era exatamente. Ela chama de híbrida, assim, que ela não é nem mountain bike nem uma speed. Ela tem o formato de mountain bike, mas ela é um pouco mais leve e tal. E aí eu passei a usar ela aos finais de semana para pedalar com eles. Pouca coisa de plano, né? Tipo de velocidade e tal, era mais realmente ali montanha. Mas comecei a natação. Eu nadava muito mais no mar do que na piscina. E acho que quando a galera tá começando, tem muito essa animação com nadar no mar, né? Tipo, eu era muito, não, detesto piscina, ficar contando ladrilho, quero ir pro mar, etc. Eu sou assim ainda. Então, daqui a pouco essa lua de mel vai acabar. Ai, nossa. Só de imaginar passar 1 hora ali na piscina me dá um nervoso. Cara, é porque eu acho que é costume. Tipo assim, eu realmente era super contra também. Eu só ia pra piscina se tivesse caindo o mundo, ou o mar muito mexido, ou muito gelado. Também evitava, ao máximo. E aí fiquei muito tempo praticamente só nadando no mar. E aí comprei minha Speed em novembro de 23. Que aí foi quando eu falo que eu oficialmente deixei de ser uma corredora que nadava e pedalava às vezes para uma triatleta ali em construção mesmo. Então, cara, dei umas voltas aí, mas acho que deu para contar um pouquinho, né, de como tudo Deu. começou. Foi um bom resumo. Achei que já soubesse um pouco dessa história, descobri que tem muito mais. Preciso perguntar, não sei se você acredita, mas qual que é o seu signo? Gêmeos. Ah,
Você falando, eu pensei, "Ah, será que ela é ariana, assim, que foi tu? Porque eu também sou igual você, assim, vou, me jogo. E você falando, eu pensei, gente, super pensando em fazer um triatlon do nada, então amei. E aí, por que que você, qual foi, assim, o que te levou a começar a praticar esporte? Que você falou que começou lá na musculação. Você já tinha, desde pequena, esse costume ou foi uma coisa assim, preciso fazer alguma atividade e entrei na musculação? Cara, não, desde pequena. Tipo assim, desde que eu me entendo por gente, eu faço atividade física. Tipo, desde sempre mesmo, assim. E isso graças aos meus pais, né? Então, como eu falei, minha mãe é formada em educação física, então para ela sempre foi algo extremamente presente na vida dela. O meu pai era atleta de judô, então, tipo assim, eu vivo num meio em que o esporte sempre foi algo muito presente, sabe? Então, fiz por muito tempo, tipo, patinação artística, cara, coisa que ninguém nunca Ai, imagina, que mas fiz muito legal! tempo. Fiz balé até os 17 anos. É, então, tipo, musculação comecei com, tipo, uns 13, 14, super novinha também. E aos finais de semana a gente tinha esses momentos de corridinha leve, ou sair pra, tipo, andar de bicicleta. É, então, acho que nunca foi um fator tipo, ah, não, preciso fazer alguma atividade, porque isso sempre existiu, sabe? E Uhum. acho que isso ajuda muito também a manter na rotina, né? Sim, já estava em você, né? Já foi É, criada o assim, hábito que é. é incrível. E aí, quando você chega ali no triatlon, como é que foi esse início para você? Cara, assim, como eu fui muito aos poucos, né? Tipo, comecei a nadar um pouquinho, comecei a pedalar de leve, né? Eu fui encaixando aos poucos as modalidades no meu dia a dia. Então, acho que eu não tive um baque, assim, muito grande de, caramba, estou treinando para um triatlo. Porque era isso, eu era uma corredora, então eu realmente tinha corrida ali como rotina. Às vezes eu nadava, às vezes eu pedalava e tal. Mas acho que a partir do momento que eu comprei a Speed, eu falei, cara, agora a parada ficou Sério? séria, eu preciso, né, treinar. E aí, em dezembro, no final do ano de 2023, abriram as inscrições. Na verdade, soltaram o calendário do Rio Tri de 2024. Aí eu já comecei a ter datas, eu falei, cara, agora não tem volta. Tipo assim, falei que ia fazer um triatlo, agora eu preciso fazer esse negócio, não posso mais voltar atrás. E aí foi indo assim, mas acho que foi um processo muito natural para mim. E sempre, tipo, sempre muito balanceado também, questão de volume de treinos, sempre fui aumentando muito aos poucos. E aí até é importante, né? Assim como na meia eu tinha assessoria, pro triatlon foi a mesma coisa. E eu acho que eu recomendo, na verdade, eu nem indico que você comece no triatlon sem ter uma assessoria. Porque para você conciliar as quatro modalidades, né? Porque são as três, corrida, natação, bike, corrida, e tem o fortalecimento. Você tem que dar um jeito de encaixar pelo menos uma vez. Sim, É, Então, cara, se você não tem uma orientação de quem sabe o que está fazendo, a chance de dar ruim é absurda, assim, absurda. sim. Porque senão você vai sair metendo carga de treino, de coisa que você nem sabe, enfim. Então, isso foi um ponto muito bom também. Desde no momento que eu decidi que isso ia acontecer, eu fui para uma assessoria e aí fui tendo todos os direcionamentos também. E quando você faz a sua primeira prova, como é que foi isso? Foram quantos meses depois de você ter começado? Como foram os treinos e como foi lá no momento? Cara, essa primeira prova, ela foi um grande marco para mim. Não só por ter sido a primeira, mas pelas condições dela. Então, vamos lá, eu comprei a bike. Vou considerar que eu comecei de fato a treinar ali no início de dezembro de 23. Aí eles soltaram o calendário prevendo, e a primeira data que tinha era início de março de 24. Então foram 4 meses, né? Dezembro, 3 meses e Uns três meio. meses e 3 meses pouco. e pouco, é. Então, dezembro, janeiro e fevereiro. E a prova ia acontecer ali em março de 2024. É, e eu comecei no sprint.
Então, é uma das menores distâncias que tem. E aí, para quem não sabe, você nada 750 metros, pedala 20 e corre 5. Tem um que é ainda menor, que é a metade disso, mas aqui no Rio não existe, então é só sprint mesmo. E aí eu me inscrevi nessa porque eu falei, cara, preciso ter um cheiro do que é esse negócio de triatlo antes de eu sair botando uma distância que eu devo ficar 3 horas e tanto fazendo. Sim. Vou no mais curto ali para entender a pegada da coisa. E aí eu fui treinando. Nessa época a gente ia para eu ia para a PCC de madrugada. Então assim, foi um período tenso. Que eu tinha que ficar acordando 3 horas da manhã para sair para pedalar. É, E aí fui treinando, e aí, cara, no dia da prova. Só que aí teve mudança de data, que aí isso me deixou bem chateada. Se não me engano, a primeira data era tipo 10 de março. E aí, umas 2 semanas antes, mudaram a data da prova. Aí eu fiquei Ai, que tipo, ai meu tristeza. Deus, não acredito. Aí vem toda uma frustração, né? Tipo, não é que cancelaram a prova, só adiaram, mas aquele drama se instaura, né? Tipo, ai, vai mudar e tá incerto, sei lá o Eu quê. ficaria igual. Eu fico, pô, meu Deus, mas aí não tem data, tipo, o que que eu vou fazer? Enfim, no resumo deu tudo certo, né? A prova foi final de março, e aí ela foi ali no Aterro do Flamengo. Então, nadar na Praia do Flamengo, pedalar na PCC Porto, dentro do túnel, e correr para o lado do Enseada. E até então, tava tudo ok. Percursos conhecidos, nada de muito novo. Na sexta-feira anterior à prova, eu fui com a assessoria nadar no percurso, fazer um reconhecimento. A gente nadou ali na Praia do Flamengo, né? E historicamente não é uma praia muito própria para banho. E aí a gente tava, meu Deus, né? Como é que vai ser nadar lá? Mas na sexta tava tudo ok. Não tava com cheiro ruim, não tava com sujeira, tava tudo ótimo. Até que. Você chegou a fazer um simulado ou você só foi reconhecer individualmente cada lugar, cada espaço? Ou você chegou a simular a prova em si? Não fiz o simulado da prova. Ah, então cheguei no dia da prova, você ainda não tinha experimentado um atrás do outro. Calma, deixa eu pensar. Deixa eu lembrar. Cara, eu fiz um simulado em Búzios, no carnaval. Eu fui pra Búzios, aí eu fiz um training campzinho lá. E Ah, aí eu legal. decidi fazer um simulado, mas tipo simulado na piscina. E aí saindo pra correr, pedalar e correr lá. E aí eu falei, nossa, ferrou, morri. Não vou sobreviver esse negócio. Ai, meu Deus. Mas foi Ah, bom para ter continua. uma noção. E antes eu já tinha feito uns treinos de transição também. Tipo, eu tive um treino. Cara, é que as coisas vão acontecendo, né? Passa tão rápido que eu até esqueço. Mas antes eu fiz um treino de transição também em Copacabana, que era nadar no mar, pedalar no rolo. Então a gente levou o rolo para praia, e depois sair para correr. E aí foram 2 rodadas disso. Mas eu acho que esses foram os dois únicos treinos das 3 modalidades que eu fiz. E geralmente os meus treinos de terça e quinta já eram de T2, né? Que é correr, que é pedalar e correr. Então, era isso. Ah, já tinha ali um pouco de noção do que É, é. esperava. Tipo assim, eu não estava caindo totalmente de paraquedas nas 3 coisas juntas, né? É, agora tô tentando lembrar. Ah, eu tava falando da prova. Aí a gente nadou na sexta, tava tudo certo. Beleza, não tá fedendo, o mar tá calminho, lindo. Cara, chegou sábado. Começou. Eduardo Paes prometeu a maior tempestade que o Rio de Janeiro já tinha visto. Choveu muito, tempo caótico. A gente ficou com a incerteza de se a prova ia acontecer no domingo. Tipo, ninguém sabia qual que era o panorama. Tipo, a gente só ia saber, cara, ali na largada. Tipo assim, não tinha o que fazer. Eles não conseguiam, obviamente, adivinhar e também não iam, sabe, cancelar a prova sem ter certeza de que ia acontecer. Então, enfim.
Ficou esse cenário totalmente certo. Aí volta aquele terror psicológico, né? De cara, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí, com isso, surgiram as duas principais complicações dessa minha primeira prova, porque não bastava ser a primeira prova, mas o mar. Então, assim, 10 anos de Praia do Flamengo nunca foi visto uma onda. No dia da nossa prova tinha muita onda. Não foi igual É, a prova do. Fala, pode falar. não, é aquela prova que eu acho que eu vi vídeo, que a galera tenta entrar uma vez, não consegue, aí vai entrar uma segunda, foi nesse lugar? Não, essa foi pior ainda. Foi a do recreio e do meio do ano. Essa primeira, tipo, é, tava ruim, mas assim, super entrável. Mas é porque era aquilo, a Praia do Flamengo é uma piscina. É, tá Piscina. estranho. Não existe nem ondulações. Nesse dia tinha onda. Aí eu fiquei, caraca, ferrou. Dia da minha prova tem onda. Aí tá bom. Beleza, deu a largada, entramos. Cara, o mar estava podre de Hum, sujo. Tipo assim, eu nunca complicado. quis tanto acabar uma natação na minha vida. Tipo assim, eu praticamente não respirava porque eu não queria correr risco de engolir nada suspeito. Todo mundo, tipo, cara, nadando cachorrinho pra desviar. Então foi uma natação super Ai, que horror. caótica. E aí, completei, nem lembro quanto tempo eu fiz, acho que foi uns 17 minutos, talvez. É, e aí a gente saiu pra pedalar. Só que eu nunca tinha pedalado na chuva. Nunca. Ah, ainda tem E isso. tava chovendo. E uma chuva considerável, assim, não era uma gotinha ou outra, era uma chuva boa. E aí, cara, eu fiquei com muito medo. Muito medo. Até hoje a Bia me zoa que eu botei luva pra pedalar, porque assim, existe a sua personalidade ciclista e a triatleta, né? A personalidade ciclista vai de meia alta, bota luva, blá, blá, blá. A triatleta não vai com nada. É capacete, óculos e fé na causa. Aí eu não, eu botei luva porque eu tava com medo da minha mão escorregar. Então, tipo assim, fui extremamente cautelosa nesse ciclismo, porque eu tava morrendo de medo. Mas no final, né, obviamente, deu tudo certo. Consegui entregar e aí depois sair para correr. E corrida, graças a Deus, deixando minha humildade de lado, eu tenho uma corrida boa. Então foi super ok. Mas, cara, foi uma experiência e tanto, e no final deu tudo certo. Foi muito legal. Tipo assim, eu curti muito, e tanto é que eu continuei, né? Sim, aí eu vi que você até ganhou pódio nesse também, nesse primeiro, né? Primeiro lugar, eu acho, não foi? Primeiro da categoria. Braba. Não acredito que você vem pra minha categoria em breve. É. É, você falou alguma coisa que eu ia fazer um link. Ah, como é que foi para você aproveitar que a gente está falando de início, essa relação com a bike? Porque você falou que você começou lá com uma bike normal, depois uma mais híbrida, entrou na Speed e aí existe aquele momento de clipar, né? A sapatilha. Como que foi esse momento aí complicado da relação? Cara, assim, uma revelação. Eu não gosto de andar de bicicleta. Como É, assim? tipo, porque aí vamos separar os garotos dos homens, né? Tipo, pegar uma bike do Itaú e sair pra passear na orla é o pior tipo de programa possível, não me chame nunca. Porque eu não gosto. Tipo assim, eu me sinto muito desconfortável, cara, de manusear a bicicleta, de ter pessoas, pedestres em volta de mim. Eu acho extremamente desconfortável. Então, eu tinha um bloqueio muito grande com a bike. Eu não andava na rua com ela. Então, tipo, quando eu ia pra Vista, é, eu ia de carro, botava a bike no carro e começava a pedalar lá direto, que eu não tinha que passar por carro nem nada. Tinha uma dificuldade muito grande de tirar a mão do guidão. Então, eu não me considerava, né, agora, né, obviamente já me considero, mas antes eu era uma pessoa com zero habilidades, assim, para andar de bicicleta. E tem gente que acha besta, tipo, ah, não, você não consegue tirar uma mão do guidão, tipo, não consegue tirar a garrafinha do quadro. Eu fico, tipo, não, Ah, é é um super difícil. equilíbrio que você precisa ter, Sim. uma confiança, e, tipo, não é trivial. E para mim não era. Então, fui ganhando essa confiança, assim, aos poucos. E aí, quando eu comprei a nova bike, ela é muito diferente, né? Tipo, andar numa Speed é extremamente diferente de você andar numa mountain bike. Aí eu fiquei.
tipo, um mês com a bicicleta sem o pedal de clipe, né? Com o pedal normal. E aí, nessa, o meu namorado fala que eu fui ansiosa. Mas eu me dei de presente de Natal uma sapatilha. Por quê? A gente ia passar o ano novo em Búzios. Eu tô sempre em Búzios. E aí, a gente ia passar o ano novo lá. E eu falei, cara, eu quero aproveitar para treinar. E o melhor lugar do mundo que tenha lá, porque não sei se você conhece o Aretê, mas é uma pista de 7,5 km dentro do Aretê que é fechada exclusiva para o ciclismo, Muito bom. exclusiva para a prática disso. Então, exato. E assim, primeiro que não pode entrar pedestre, tipo, de forma alguma. Tem restrição de horários para cada velocidade, então, tipo, se você quer entrar para ficar passeando, você só pode a partir de um determinado horário. Então, é realmente algo exclusivo, é tipo uma PCC, só que ainda mais controlado, sabe? Ah, era a chance mesmo. Exato. Aí eu falei, cara, a gente vai ficar uma semana lá, tipo, eu vou aproveitar para aprender a clipar e desclipar lá, sabe? Acho que esse é o momento. E aí. Aproveitei e aí também ficava tipo, cara, eu preciso treinar com a sapatilha para minha prova, né? Porque eu também não quero fazer isso, tipo, 2 semanas antes da prova, a chance de dar ruim é muito grande. Então eu preciso também ter um mínimo de experiência ali com a sapatilha até chegar na prova. Então eu casei, né, todos esses motivos assim, e aí eu coloquei o pedal ali no final de 2024. Então, tipo, um mês depois de estar pedalando com a Speed sem pedal. E foi isso. Ah, Mas foi um foi tempo bom difícil. até. Você chegou Sim. a cair ou não chegou a levar tombos? Por esse motivo? Eu caí semi, assim. Tipo, porque da primeira vez que eu botei, eu vim pra rua de trás do meu prédio, que é sem saída, e fiquei dando voltas, assim, com meu namorado me ajudando a clipar e desclipar, porque na bike dele já tinha, então ele sabia das manhas. Aí ele foi me ajudando. Aí da primeira vez que eu fui pra rua com ela, é, eu não caí, eu caí na segunda. Mas, tipo assim, aquela queda tosca, sabe? Parar. Uhum. Tipo, você vai parar, Sim. você esquece que tá com o clipe e puf, cai que É nem ridículo. Pois um é, igual negócio, batata. né? Mas aí acho que foram só essas 2 vezes, assim. Ah, Depois, graças a Deus, tranquilo. não teve mais, Sim. É, eu tive a ideia genial de usar pela primeira vez a sapatilha em clipe na vista chinesa. Eu caí 3 vezes. Foi Foi, ótimo. foi a primeira vez que eu fui também, tirando essa de teste aqui. É parada, é não parar, Carol. É, não dá Parar. mais para. Eu evito ao máximo. Tipo assim, desses 2 anos que eu subo a vista, foram pouquíssimas vezes que eu parei. Porque pra mim, o voltar é tenebroso. Sim, Eu é. prefiro. Acho que eu prefiro descer tudo e subir de volta. Pô, é Porque uma boa tem que, estratégia. porque tem que engatar de volta ali na subida. É, eu tô nesse momento, assim, de superar essas quedas que aconteceram, porque, sei lá, faz umas 3 semanas, e aí na Mas foi vista, muito né? sério? Não, tudo assim, igual a batata, caindo pro lado, assim, nessa de parar. E aí, agora eu tô na meta de vou subir sem parar. Não tô parando mais, mas assim, a ansiedade de saber que eu não posso parar porque eu vou cair. Mas assim, É. superaremos em breve. Sim, sim. Não, e cara, é totalmente prática, totalmente. É, Tem que pegar um momento para você ficar numa reta só, clipante, 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 que aí vai pegar o timing. E tipo assim, uma coisa que eu faço sempre que eu já tô planejando parar, eu já desclipo. sim, Tipo, eu é, não agora eu tô espero eu assim parar. também. E aí eu vou com o pezinho pendurado ali É até isso, eu parar. é isso. Mas uma hora o medo vai embora, ou Vai não? embora, vai Ah, embora. bom. Não, uma hora você aprende a pegar a garrafa, uma hora você aprende Sim, a andar entre os carros, tipo, sim, tudo é prática, sabe? sim. E é isso, você tem que se expor, né, para conseguir superar tudo isso. É, não tem jeito. Dos três esportes, qual que é o seu, assim, que você considera como mais forte? Corrida E é o que você mais gosta também? é o que eu mais gosto. Bom. E aí, como é que funciona hoje a sua corrida a sua corrida, ó, os seus treinos na semana, na rotina? Cara, eu treino todos os dias. é, Aí vamos lá. Segunda, eu pedalo em casa, no rolo.
E aí não tem muito padrão, tipo assim, regenerativo. Eu acho muito chique quem tem esse padrão de, tal dia é regenerativo. Eu só faço o que tá na minha planilha. Mas o padrão é segunda bike no rolo. Terça eu nado e corro. Quarta eu malho e nado. Quinta eu pedalo e corro. Sexta eu nado e malho. E aí são dois treinos de academia, né? Na quarta é inferiores e na sexta é superiores. Uhum. Justamente para eu conseguir descansar a perna para o final de semana, porque aí no final de semana, sábado geralmente é longo de bike e domingo é longo de corrida. Ou treinos de simulado, transições, etc. Então, no cenário atual, eu tô treinando todos os dias. É, não tem jeito, eu acho que esse é o caminho, né? É. É, e você falou que você trabalha CLT, né? E aí, como é que você encaixa isso junto com o trabalho? Que eu acho que quando as pessoas pensam em entrar no triatlon, isso é um ponto muito importante, né? De como que vou encaixar. Cara, é correria extrema, assim. Extrema. É muito corrida. E eu alinho muito com os treinadores, assim, a questão de quanto tempo eu tenho durante a semana. Porque, cara, não adianta ele, sei lá, botar 3 horas de treino pra mim numa quinta-feira, porque eu não vou fazer. Tipo, não vai encaixar, não vai dar tempo, não vai ter como. E eu também não faço nada à noite. Tipo, não consigo. Por questão do trabalho mesmo, assim, sempre surge alguma coisa. Tipo, eu geralmente paro de trabalhar ali umas 7, 7h30. E aí, cara, até você se preparar para o treino, etc., você vai dormir meia-noite. Aí lascou o resto da semana inteira. Sim. Então, eu trato meus treinos como uma grande prioridade no meu dia. Então, sempre faço tudo de manhã. Naturalmente, cara, tem que acordar cedo, e tem que pensar na sua logística também, né? Então, essa divisão de treinos que eu falei agora não foi sempre assim. Então, eu sempre vou adaptando. Então, né, o que eu falei, eu trabalho como consultora de projetos. E a rotina de cada projeto é muito diferente. Então, eu mudo de projeto, eu mudo minha rotina, né? Tipo, agora talvez eu tenha que tirar o meu treino de quarta-feira de musculação e jogar para outro dia. E aí você tem que repensar um milhão de coisas Sim, para encaixar sim, tudo. E aí eu sempre, cara, eu tento colocar musculação e natação no mesmo dia, porque é tudo no mesmo lugar. Eu evito colocar. Tipo, coisas que eu vou ter que me deslocar para fazer uma coisa só, sabe? Então eu tento otimizar também. Então você tem que pensar em tudo, você tem que pensar em toda a sim, logística para deixar tudo o mais otimizado possível, para tentar dar conta de tudo. E tem vezes que não vai dar. E tá tudo bem. sim. Tipo, É, acho que esse é um grande ponto assim que a gente precisa ter em mente, né? De que o esporte ele é um hobby, é um complemento. Então, se, cara, às vezes eu tenho que encurtar 15 minutos, 20 minutos do meu pedal porque eu preciso ir para uma reunião ou algo do tipo. Então, acho que isso é um ponto muito importante da gente sempre ter em mente também, né? De que sim, é um hobby e que, cara, a gente está fazendo isso porque a gente gosta e não é uma obrigação. Então, se a gente tiver que perder um treino, se tiver que encurtar um, ou só fazer, ou tipo fazer um treino por dia, cara, tá tudo bem também, sabe? A gente vai sim, adequando sempre e fazendo da maneira que a gente consegue, sabe? Mas eu acho que eu super incentivo, inclusive, as pessoas que trabalham, porque, cara, a gente tende a achar que no Instagram, tipo, as pessoas só vivem disso, mas, cara, é uma pequena parte, né, que realmente curte compartilhar e postar as coisas no Instagram e que acabam naturalmente só trabalhando com isso. Existe tanta gente no mundo que faz triatlo sim, e trabalha normal, sabe? Então, acho enfim, super, super incentivo e acho que também não dá para ter pressa, sabe? Esse meu processo de ir incluindo uma modalidade de cada vez foi perfeito justamente para isso, sabe? Para sim. não ter uma pressão enorme de dar conta dos três, dos quatro, de uma hora para outra, sabe?
Sim. É, e dá tempo, né, para o corpo se acostumar com cada processo também, né? Não atropelar nada. Eu acho Exato. que nesse processo do triatlo é muito importante a gente tentar colocar o triatlo na nossa vida e não a nossa vida no triatlo, né? Até porque, como Cara, você falou, sim. acho que a maior parte tem ele como um hobby, como uma coisa extra para bem-estar e tudo mais. Então, acho que é esse o caminho também. Sim. É, falando agora de futuro, me conte pra gente quais são suas próximas metas, e como é que tá esse processo de treinamento, porque eu já sei qual é a sua próxima meta. Cara, a grande meta do ano é o meio Iron do Rio, em agosto. E assim, acho que sempre foi meu grande objetivo com o triatlon fazer um 70,3. Mas, e assim, eu até cogitei fazer no ano passado, então eu tava tipo, será que eu me inscrevo ou não? Porque diferente desse ano, em que todas as provas esgotaram com 2 dias, no ano passado não existia isso. Então, até, sei lá, 2 meses antes da prova ainda tinha inscrição. E eu tava tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu queria muito fazer, mas eu ficava, cara, eu vou colocar um negócio muito grande para eu fazer em tão pouco tempo, sabe? Sim, Tipo, eu ainda tava me adaptando a essa rotina toda, eu ainda tinha que me formar, tipo, eu ainda tava fazendo TCC, e aí eu até acho, e aí, né, eu fui assistir a prova, e aí eu tava até com a Bia assistindo, e a gente falava, cara, a gente começou na mesma época, fez a primeira prova juntas, então a gente tem uma jornada aí bem parecida com o triatlo. Mas a gente tava, cara, eu sei que em termos físicos, a gente até conseguiria completar essa prova agora. Tipo, acho que seria totalmente capaz de fazer 1.900 metros de natação, 90 de pedal e 21 de corrida. Mas não bem. Tipo assim, eu o provavelmente andaria custo, na né? corrida. Exato. Tipo assim, eu acabaria, ou até poderia fazer a prova toda, tipo, correr tudo, beleza, mas, cara, no dia seguinte eu não ia existir. Então, tipo, a que custo eu ia querer fazer, sabe? E aí eu acho que ter esse tempo aí considerável, então, cara, vão ser praticamente 2 anos de treino, 1 ano e meio, 1 ano e pouco, 1 ano e muito aí de treino até esse meio Iron que deu para ir ganhando confiança, sabe? Deu para ir construindo. Então, eu tô bem animada, essa é a grande meta aí do ano, fazer um bom 70,3, completar, mas completar de forma saudável, sabe? Sem expor meu corpo a um limite absurdo, enfim. E aí, então, essa é a grande meta, esse é o grande objetivo. E aí, vou fazendo as provas aí do Rio Tri, tentando ficar bem nelas. O seu ciclo já começou de treinamento para ele. Então, não sei. Na minha cabeça, eu tô nesse ciclo desde que eu paguei a primeira parcela da inscrição. Também acho. Ah, mas, não, mas assim, eu acho que em termos de volume, a gente tá começando a aumentar legal agora. Então, acho que já dá pra considerar que eu tô num ciclo pra isso. Ah, legal. Estarei lá torcendo por você, vai ser lindo com Obrigada. certeza. E para a gente começar a encerrar aqui agora, entrar no último bloco focado em mulheres, eu queria primeiro saber se nesse seu início, como é que foi para você essa relação com mulheres que já estavam ali no triatlon? Se tinha onde você estava treinando, ou se você era uma das únicas, porque muita gente que eu conversei, dependendo do momento em que entraram, né, ou da onde moram, acabaram que elas eram uma das poucas mulheres ali dentro. Como é que foi para você chegar nesse lugar aqui no Rio, nas assessorias de cá? Cara, assim, eu acho que eu tive um pouco de sorte nisso, porque as minhas principais referências do triatlon eram mulheres aqui no Rio. Então, uma grande amiga da minha mãe faz triatlon há, tipo, anos, super hardcore, já fui pra Kona várias vezes e tal. Então, Nossa. eu fui pra assessoria que ela tava. E lá já tinham algumas poucas, né? Sempre. Até agora ainda somos poucas, né? Tinha uma mulher ou outra ali. É, mas isso também acho que nunca foi um problema para mim. Nunca considerei isso uma questão assim. Acho que eu não consigo me lembrar se.
se tinha muita mulher ou não. Mas é que muito porque a minha assessoria, a antiga da época, tinha natação falei, né, natação no mar. E tem muita mulher que faz natação no mar, então isso É ajudava verdade. também a ter mais mulheres próximas ali, não necessariamente do triatlon, mas nas outras modalidades. Então, acho que isso foi ajudando cara, eu fui conhecendo, né, justamente pelo Instagram, outras meninas. Então, eu tenho a minha patotinha, que a gente, tipo, assim, criou uma conexão muito grande por causa do triatlon. E aí a gente foi se apoiando, etc. Mas é nítido, assim, que, cara, as mulheres são pouquíssima parte Sim, do triatlon. Você vai ver a lista de inscritos do Rio Tri, tipo assim, são 40 mulheres de um grupo de 400. Tipo assim, sim, nós somos muito poucas, muito poucas. é. Mas vamos reverter isso com o tempo. Estamos aqui para isso. Sim, estamos. Eu já tô vendo, assim, um aumento muito grande. Tipo, acho que da primeira prova que eu fiz, em março do ano passado pra cá, já vi muito mais mulheres entrando pro triatlon, demonstrando interesse, e se desafiando mesmo. E espero que isso só aumente, assim, porque é muito importante, né? Tem coisa que o homem não entende. Então, acho que Sim, até a gente. é, também acho. E tem alguma mulher do triatlon que foi sua inspiração ou que é sua inspiração? Cara, eu vou falar, acho que talvez as clássicas, assim, que eu gosto muito de acompanhar, que é a La e a Paola, La Fabrini e a Paola Carrijo, acho que são duas que eu acompanho há muito tempo, então desde que eu entrei nessa de fazer triatlon e tal. Acho que elas, enfim, apesar delas trabalharem, né, com o Instagram, etc., eu vejo muito elas como referência, assim, acho que elas lidam de uma forma muito legal com o esporte. E minhas próprias amigas, cara, assim, vou parecer romântica fofa aqui, mas acho que elas são mulheres que me inspiram muito porque cada uma tem suas particularidades, seus desafios, seus momentos de vida, e no final das contas a gente está todas no mesmo barco, né? Estamos todas nesse mesmo barco, que é conciliar o triatlon com um milhão de outras coisas da vida. Então, acompanhar os treinos delas, ver elas melhorando, né? Ver a gente se superando de maneira geral, o grupo como um todo, é sempre muito legal e isso me motiva muito, assim. Acho que elas são grandes influências para mim também. Ai, que lindo, muito importante mesmo. Uma dica que você daria para uma mulher que ainda não começou no triatlon, mas quer começar? Cara, se atrelar, se apegar ali a outras mulheres, então tentar se aproximar. Sei que é um pouco difícil, mas, cara, a gente tem um Instagram, tipo, a gente consegue quebrar essas barreiras pela internet, então fazer uma conexão ali, acho que isso é super importante. Entrar numa assessoria super realmente facilita, você vai conhecer pessoas naturalmente, e aí vai expandindo a sua rede de mulheres. E acho que a minha principal dica é, cara, não ter medo e não se deixar intimidar também pela presença de mais homens. Então, naturalmente, Sim, cara, se você vai num treino de ciclismo, tipo, pode ser que só tenha você e mais, sei lá, duas, três mulheres num sim, de 15 pessoas. Então você, cara, não se intimidar, tipo, realmente mostrar ali que você tá a fim de aprender, que você quer se desenvolver. É, acho que isso é muito, muito importante também. E não ter medo de errar, porque assim, é muito normal você não conseguir no seu primeiro treino, tipo, fazer tudo. Ou sim, não conseguir clipar, ou, enfim, né? Tá tudo bem, né? É isso, tipo sim, assim, se permita errar e viver o processo com calma também, né? Então, acho que da mesma forma que você não pode se deixar se intimidar, você também tem que ter paciência. Então, cara, você não vai no seu primeiro treino de ciclismo longo já meter 70 quilômetros para barra, que assim,
É um ambiente Sim. zero controlado. Então, acho que tem meios também da gente tornar um pouco mais seguro para estar começando, né? Então, acho que é isso. E aí E já pra, é o gancho, que se quiser me procurar, que se for do Rio, pode falar com ele comigo, que a gente vai trocando. pô, foi para finalizar, então, você tem alguma dica prática para para uma mulher que está começando, que já começou no triatlon? Uma coisa de que pode ajudar ela ali no treino dela? Se joga, mulher, vai com tudo. Não, realmente, cara, tem que ir, tem que se superar, tem que ultrapassar seus limites, tipo, realmente tá cada dia mais se desafiando, assim. Acho que isso é muito, muito importante, tipo, você não deixar que as vozes e os fatores externos te limitem. Tipo assim, Sim, sabe? Dá o seu máximo. O que importa é você ter a consciência disso, entendeu? sim. E não se comparar também. Cara, acho que essa é uma grande dica. Tipo assim, Essa é. importantíssima você não se comparar, porque, cara, vira e mexe eu me pego na comparação. Tipo, o ciclismo ainda é uma grande questão, assim, pra mim, tipo, em termos de comparação. E a gente tende muito a ficar, nossa, mas, pô, fulano tem a bike melhor. Aí é óbvio que ele vai pedalar melhor que eu, ou sei lá o quê. Tá, cara, é tudo um contexto. Tipo, às vezes você tá se comparando com uma pessoa que já pedala há 5 anos. Sim, Tipo, já tem um contexto muito maior, ou que beleza, começou a pedalar no mesmo período que você, mas a pessoa tem um condicionamento melhor. Faz o quê? Tipo, sabe? A gente não pode se comparar e sempre tem que lembrar que o que eu mostro na internet, o que as pessoas mostram, é uma pequena fração do que sim. acontece, né? Então, acho que isso é um ponto muito, muito importante de realmente não estar ali se comparando e fazer o seu, dando o seu máximo. Gil, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Adorei conversar com você. Muito obrigada pela disponibilidade. E Obrigada. é isso. Fico só grata por você ter Vai se no Rio aberto. Trim Voa de. agora no Vai? sprint. Sprint? Ah, então É, a gente se vê lá, a gente se vê lá. Vai ser sim, maneiro. sim. Será um Muito prazer. obrigada Obrigada, pelo Gil. convite, Carol. Foi muito legal. E desculpa se eu falei muito, sou de gênero, Nada. falo pelos cotovelos. Eu gosto assim. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada.